Irmãos, graça e a paz. Graças ao Senhor pelas suas misericórdias que se renovaram nessa manhã, pelo Senhor nos ter guardado até aqui, nos ter reunido mais uma vez no nome do Senhor, para considerarmos mais um aspecto da sua tão grande salvação. E nessa noite eu quero considerar com os irmãos acerca do perdão. Por que nós precisamos de perdão? E qual é o aspecto, qual é o resultado prático de nós termos sido perdoados pelo Senhor? Então vamos considerar um pouco por que nós precisamos do Senhor. Em Isaías 59, versos 1 e 2, Isaías 59, 1 e 2, nós temos uma declaração do Senhor ao seu povo. Ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O Senhor aqui está se dirigindo ao seu povo, e Ele diz para o seu povo que do lado do Senhor não há problema nenhum. O Senhor está sempre pronto, sempre disponível. Mas do nosso lado, por causa dos nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isso manifesta a realidade do pecado antes de nós conhecermos o Senhor. Essa era a nossa situação. Nós estávamos afastados de Deus, impossibilitados de ver a Deus. A cena lá no Jardim do Éden mostra isso. Depois de ter pecado, o homem se escondeu de Deus, teve medo de Deus, colocou a culpa em Deus pelo seu pecado e foi expulso do jardim. O descendente de Adão foi expulso para a terra de Nod, que significa peregrinação. Ele se tornou então peregrino, ele se tornou um vagante pelo mundo. E fala lá que ele estava longe da presença de Deus, foi expulso da presença de Deus. Esses são os nossos pecados. De modo muito simples, nosso pecado é a nossa dívida com Deus. Por que o pecado produz uma dívida com Deus? Considere um pouco. Quando Deus estabeleceu a lei, lá depois de ter criado o homem, quando ele disse que o homem poderia comer de todo o fruto do jardim, menos de um único, Deus estabeleceu essa única regra. Ele disse: certamente no dia em que dele comeres, morrerás. Ele disse certamente, ele disse que seria no dia em que dele comesse e que a pena era morte. Como Deus é livre, como Deus é soberano, Ele estabeleceu essa lei porque Ele quis. Ele não deve satisfações a ninguém. Ninguém o obrigou a fazer isso. Da mesma maneira, ninguém poderia obrigá-lo a cumprir a sua lei. Mas por Deus ser o Deus imutável que é, Ele não podia ignorar a lei que Ele mesmo estabeleceu. O salmista diz que a base do trono de Deus é a justiça. Logo, se Deus for injusto, Ele não tem mais moral para julgar ninguém, especialmente o diabo. Então, o Deus livre e soberano que estabeleceu porque quis uma lei, Ele se obrigou a cumpri-la. O homem comeu do fruto, se escondeu com medo de Deus, e diz a Escritura que na viração do dia, Deus tinha dito que era no dia,
Deus não deixou para o dia seguinte. Deixou para o final do dia, mas não deixou para o dia seguinte. Ele não poderia mentir. Ele disse que certamente não havia negociação com Deus. Morrerás. Então isso precisava ser executado. E foi. Mas como Deus, é o próprio legislador, ele estabeleceu em si mesmo que aceitaria uma morte vicária, uma morte substitutiva, uma morte em lugar de. Mas essa ainda não era a morte do pecador. Ele disse que o pecador morreria. Então essa morte substitutiva era como uma nota promissória que Deus passou para si mesmo. Até que chegou um dia em que Deus cobrou essa nota promissória com a morte do seu filho. Aquele acúmulo de notas promissórias era a nossa dívida com Deus. Nós devemos a Deus pelos pecados que nós cometemos. Nós vamos ver que o Novo Testamento usa muitas vezes a figura da dívida para se referir aos nossos pecados. Nós éramos devedores a Deus. Deus havia demandado uma única exigência do homem, e o homem não a cumpriu. E Deus o castigou de maneira severa. A nossa especialidade é pecar. Nos anos 1630 houve um irmão chamado irmão Lawrence, ou irmão Lourenço. Era um irmão muito piedoso, ali no meio da Idade Média. Ele não tinha acesso à Bíblia, raramente tinha contato com alguma cópia da Bíblia. Durante 10 anos ele não teve certeza se era salvo, apesar de viver piedosamente para Deus. E por conta do seu relacionamento com Deus, que foi se revelando, esse nosso irmão chegou à certeza da salvação. Mas ele experimentava algo que ele chama de praticar a presença de Deus, que era uma atitude de coração racional, não era emotiva, era racional, era consciente, de permanecer na presença de Deus. E o que ele fazia? Quando ele percebia que havia pecado, ele imediatamente se arrependia e continuava a viver para o Senhor. Ele não parava para lamentar, para sofrer, para examinar os pecados. Ele se arrependia e prosseguia. E ele costumava dizer ao Senhor depois de pecar: Senhor, isso é o que eu sei fazer melhor. Essa é a nossa especialidade, é pecarmos, é fazermos dívidas com Deus. A especialidade de Deus é perdoar. No Salmo 130, versículos 13 e 4. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Quem ousaria levantar a mão dizendo que pode pecar e continuar existindo livremente diante de Deus? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E aqui ele apresenta uma afirmação importante, que o fato de Deus ser perdoador não é motivo para nós pecarmos. Eu penso que foi em Salvador que eu comentei. Muitas pessoas, especialmente incrédulos, gostam de apontar, gostam de usar o pecado grave de Davi para dizer que você pode pecar e para Deus está tudo bem. Depois vocês são até homem de Deus, homem segundo o coração de Deus. Olha só o que Davi fez, sem vergonha, com a mulher do vizinho, olha só. Irmãos, é muito fácil pecar como Davi, mas poucos se arrependem como Davi. E Davi só foi perdoado porque se arrependeu. Nós vemos como ele pecou facilmente, como ele manteve por muitos meses a sua mente sossegada, sem ser incomodada por aquilo que ele tinha feito. Depois ainda matou Urias, providenciou para que ele fosse morto. Quando ele foi iluminado, a sua declaração foi: pequei.
então ele alcançou o perdão de Deus. Então a disposição de Deus de nos perdoar não é desculpa para os pecados, mas pelo contrário, é temor. Porque talvez nós não nos arrependamos. Talvez o pecado nos fira de tal maneira que nos incapacite a nossa consciência de ser iluminado e nos voltemos ao Senhor. Por isso ele diz aqui que com o Senhor está o perdão para que ele seja temido. É melhor não precisar do perdão, porque talvez não nos arrependamos de maneira a alcançá-lo. Daniel capítulo 9. Daniel 9, quando Daniel reconheceu pelo estudo dos livros que os 70 anos do cativeiro sobre Israel estava terminando, então ele faz essa longa oração do capítulo 9, uma oração de confissão de pecados, não só os dele, mas em nome da nação. E ele fala no verso 8: ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Graças a Deus por isso, porque da parte do Senhor há perdão. Nós encontramos perdão para os nossos pecados, para a nossa grande dívida em Cristo. Todo cristão sabe disso. Encontramos em Cristo. Mas é importante nós relembrarmos disso, porque é só em Cristo que há perdão para os nossos pecados. Uma consciência cauterizada não é perdão para os pecados. O apoio dos amigos não é perdão para os seus pecados. O fato de ninguém saber que você pecou não é perdão para os pecados. É preciso ir ao Senhor Jesus, confessar aquele pecado, para desfrutar do perdão que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Em Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, temos aquela cena bem conhecida de um paralítico que é trazido até o Senhor por 4 amigos. Como havia muita gente próxima do Senhor, não havia como chegar com aquele rapaz ali deitado numa maca, não havia como levá-lo ao Senhor. Então os amigos abriram um buraco no telhado daquela casa, amarraram algumas cordas, desceram o homem ali até onde estava o Senhor, e diz no verso 5: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Puxa, isso é curioso. O rapaz estava paralítico, ninguém estava falando de pecado. Não era esse, aos olhos dos homens, o assunto que deveria ser ali resolvido. Eles queriam que o Senhor lhes impusesse as mãos e curasse, mas o Senhor começa pela causa, não pelo sintoma, não pelo resultado, começa pela causa. Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam no coração, dizendo: por que este diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Está certo, exatamente isso. É só Deus que pode perdoar pecados, porque a dívida é com Deus. Se eu devo dinheiro ao Vinícius, não adianta o Fernando me dizer que a minha dívida está paga. É o Vinícius que tem que dizer isso. É com ele a dívida. Só ele pode me dizer isso. Você pode pensar que está tudo resolvido
Qualquer um pode pensar que esteja tudo resolvido entre nós, mas não está. Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Para Deus não tem nada difícil. Não importa a situação. Então pergunta para ele: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra para perdoar pecados, logo ele é igual a Deus, conforme o versículo 7. Se é só Deus que pode perdoar pecados, então eu quero que vocês saibam que o Filho do Homem tem esse poder que só Deus tem para perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então o discurso do Senhor Jesus parecia àqueles líderes muito confuso. Ele disse: é mais fácil perdoar os pecados. Então, para que saibam que eu tenho poder para perdoar os pecados, eu vou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Por quê? Porque aquela doença era resultado de pecado. Essa é a gravidade da nossa dívida. Por vezes, cuidado nisso, por vezes, não necessariamente, nem sempre, por vezes, uma doença é resultado de pecado. Nos casos em que isso ocorre, não são todos, nos casos em que é assim, primeiro é preciso tratar com os pecados, para que depois a consequência seja resolvida espontaneamente, uma vez que a dívida foi paga, foi acertada. Isso é importante para aqueles que servem os irmãos. É preciso discernir isso. É muito fácil ficar apontando pecado. Nós precisamos do discernimento de Deus, para ter certeza, porque quando nós lemos o relato dos evangelhos, nós vamos ver que às vezes o Senhor simplesmente curava doenças. Quero ser limpo, ele falou para o leproso. Não tinha pecado envolvido, mas nesse caso tinha, e não é o único. Também Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, Pedro também mostra que o perdão é exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse foi um evento especial, um evento único no dia de Pentecostes, mas eu só quero ressaltar aqui: o perdão dos pecados é por meio de Jesus Cristo. Nós não temos o poder de perdoar pecados. Os pecados são obra do Senhor, porque a dívida é com Ele. Não há nenhuma grande novidade nisso, eu não pretendia mesmo apresentar novidades, mas eu quero que os irmãos tenham a clareza de que perdão é para aquilo que é impossível pagar. Se você tem o valor suficiente para pagar a sua dívida, você não precisa de perdão da dívida. Se você deve 100 e tem 100, você tem que pagar os 100. Agora, se você deve 1 zilhão, você não tem esse valor. Aí você precisa de perdão. Isso é para nos lembrar, irmãos, que os nossos pecados eram imperdoáveis, ou melhor, impagáveis. O primeiro homem, cometeu um pecado.
e recebeu o decreto de morte por parte de Deus e foi expulso do jardim. Por quê? Porque o problema não é exatamente o que você faz, mas sim contra quem. Você cometeu uma falta contra a única lei do único Deus do universo. Isso é grave. Ele estabeleceu a lei e ele disse qual seria a consequência dela. Isso é grave. Nós precisamos ter consciência da gravidade dos pecados. Não estamos tratando de um assunto leviano. Pecado é algo sério. E para ele nós precisamos de perdão, porque não havia condições em nós mesmos de pagarmos. Não é possível você reconhecer que cometeu o pecado e prometer, não faço mais. Ótimo para você não fazer mais, mas é aquela dívida já feita, a dívida já estabelecida com Deus. Então nós que conhecemos o Senhor Jesus, que fomos salvos por Ele, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, quando nós cremos no Senhor. Toda a nossa vida nós vivemos debaixo do perdão que nós recebemos do Senhor. Quando somos iluminados pelo Senhor para reconhecer os nossos pecados, é com base naquele pagamento suficiente do Senhor na cruz que nós recebemos perdão e estamos perdoados diante de Deus. Mas há um outro aspecto, irmãos. Talvez esse primeiro aspecto não tenhamos nenhuma dificuldade com ele. Mas um outro aspecto sério, grave na Escritura. Nós temos de perdoar os outros pelo fato de termos sido perdoados. É uma ordem bíblica. Em Mateus 18, há um trecho bastante conhecido, é uma parábola que o Senhor Jesus contou sobre perdão. No versículo 15, o Senhor fala: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Porque nos tornamos pecadores em relação a Deus, também pecamos entre nós, uns em relação aos outros. Então o Senhor estabelece aqui que se acontecer isso, se teu irmão pecar contra ti, nós devemos nos esforçar para que essa situação seja resolvida. Ninguém tem autorização divina para guardar rancor, para alimentar rancor. E rancor só tem o tamanho que nós dermos a ele. Ele só tem a importância que nós dermos a ele. Ele só tem o vigor que nós dermos a ele. Se você ficar alimentando a mágoa, ela vira um monstro. Ninguém é autorizado por Deus a fazer isso. E aqui é interessante, irmãos, quando nós lemos esse trecho, nós vamos ver mais detalhadamente alguns versículos, mas observe lá no verso 21, Pedro estava ouvindo isso do Senhor, ele pergunta ao Senhor. Então, aproximando-se Pedro dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará, está citando o que o Senhor disse, meu irmão, mas aqui ele não está falando assim de um irmão genérico, um irmão em Cristo, ele está falando de André, seu irmão, que foi chamado para ser apóstolo junto com ele, os dois estavam juntos. Quando ele ouviu o Senhor falar o versículo 15, ele foi conduzido a pensar em ser irmão, porque é o irmão mais concreto, é o meu irmão. Ele olhou para André: puxa, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? É bastante, né?
Você não sabe o irmão que eu tenho. Até 7 está bom, Senhor? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E o Evangelho de Lucas, que registra alguns detalhes a mais, diz que são 70 vezes 7 por dia. Daí Lucas 17, verso 4. É bom conferir na sua Bíblia, porque está lá assim: por dia. Por dia. Pedro já estava imaginando assim: ao longo da minha vida toda vai ter que ser 7 vezes. O Senhor disse: não, 70 vezes 7. Tá, vou viver uns 120 anos. Não, por dia. Mas o Senhor estabelece ainda algumas coisas, irmãos, aqui, mais graves ainda. Ele não fala do outro, ele fala de você, o ofendido. Nós temos muita disposição de perdoar se o outro vier até nós em humilhação, de joelhos, com cinza na cabeça, vestido de pano de saco, rasgou todo o guarda-roupa, beijar o nosso pé, aí a gente perdoa. Bem humilhadinho, aí a gente perdoa. Mas aqui diz: se teu irmão pecar contra ti, vai. Você que tem que tomar a iniciativa de ir àquele que ofendeu você. Quer dizer que outro cara peca contra mim, me disse aquele monte de desaforo, e eu que tenho que ir atrás dele? Sim. Não foi Deus que veio ao jardim na viração do dia? Deus não esperou o homem se humilhar, se arrastar aos seus pés, chorando. Deus buscou o homem pecador. Está na sua Bíblia. Nós somos perdoados pelo Senhor. E por isso nós temos de perdoar aqueles que nos ofendem. Ninguém vai poder naquele dia dizer ao Senhor: ah, Senhor, no meu caso, o Senhor vai abrir uma exceção. Se o Senhor soubesse o que fizeram comigo. Não. O Senhor estabeleceu de um modo muito claro. E para ter certeza de que Pedro havia entendido e de que os outros haviam entendido isso, o Senhor contou uma parábola. Por isso, o reino dos céus. Irmãos, nós estamos falando do reino. Não estamos falando do mero relacionamento interpessoal. Não estamos falando meramente da vida da igreja. Não estamos falando meramente dos nossos ajuntamentos cheios de alegria. Estamos falando do reino dos céus. Perdão é um assunto relacionado ao reino. Independente do entendimento que tenhamos sobre o reino dos céus, mas nós sabemos que é coisa séria. Está falando do governo de Deus, do direito de Deus de governar sobre todas as coisas. Então ele está dizendo: porque o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Normalmente os valores no Novo Testamento são medidos em denários, que é o dia de trabalho de um assalariado. Um dia de trabalho, um denário. 10.000 talentos correspondem a 60 milhões de dias de trabalho. Para facilitar, vamos arredondar, 17.000 anos. Sim.
Pergunte-se, como alguém consegue ficar devendo 17 mil anos de trabalho para outro? Não sei. Está aqui o exemplo. É um exagero, mas é um exagero didático. Por que o senhor usou esse valor absurdo? Vamos entender isso. E não tendo ele com que pagar, é óbvio, só se ele trabalhasse 17 mil anos sem gastar consigo mesmo, ele pagaria sua dívida. É óbvio que ele não tem com que pagar. O seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Ele fez a dívida, então ele tem que pagar. Mas é uma dívida impagável. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, para comigo, e tudo te pagarei. Como? Como você pensa pagar essa dívida? Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então esse primeiro personagem, irmãos, somos nós, em relação ao nosso Deus. Todos nós devemos, pelo menos, 17 mil anos de trabalho para Deus. O que o Senhor está aqui ressaltando é que a nossa dívida era impagável. Você podia trabalhar o resto da sua vida, você podia ser vendido, vender mulher, filho, tudo que você tem, não pagaria isso. E em que base aquele rei perdoou? Porque ele quis. É justo ele perdoar porque a dívida era com ele. Só ele podia fazer isso. E ele perdoou aquela dívida. Talvez, se a história terminasse aqui, teria um final feliz. Mas não tem. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiros são 100 dias de trabalho. Um pouquinho mais de 3 meses. É bastante dinheiro? É. Mas você há de concordar que é pagável. É possível, não é? Apertando as economias, fazendo uma hora extra, dava para pagar essa dívida. E lançando mão dele, sufocava-o. Foi direto no pescoço do outro, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo e tudo te pagarei. A mesma atitude do primeiro. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Você que é um jovem inteligente deve estar se perguntando: como um preso vai pagar a dívida? O que o Senhor está querendo mostrar com isso, irmãos, é que a nossa falta de perdão ao pecado cometido contra nós nos faz cegos. Nós não enxergamos o óbvio, que se nós mantivermos o outro preso na nossa falta de perdão, ele é incapaz de ser perdoado. A culpa é toda nossa. Você já deve ter passado por isso, eu suponho. Se eu conheço bem o ser humano, eu encontro um todo dia de manhã no espelho. Algum irmão comete alguma coisa contra você, você morre de raiva daquilo, você tem vontade de sufocar o irmão, e o irmão está lá leve de faceiro. Você está explodindo, você quer levantar na reunião e contar para todo mundo o que ele fez, mas não pode, você não consegue se alegrar em Deus, o irmão está lá na frente, alegre, contente, cheio de alegria, dando testemunho, levanta na reunião para dizer como Deus tem ouvido as suas orações, e você querendo matá-lo.
Quem é o prisioneiro, afinal de contas? É isso que o Senhor está ilustrando aqui, irmãos, de maneira muito clara. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar a seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, vejam, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Por que razão ele deveria ter perdoado? Pelo simples fato de ele mesmo ter recebido perdão. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. O Senhor disse que nós seríamos medidos com a mesma medida com que medíssemos. Está aqui a aplicação disso. Ah, é? Você faz questão do pagamento de toda a dívida? Dos 100 dinheiros? É isso? Então está aqui. Estou devolvendo a sua. Você continua me devendo 17.000 anos de salário. E assim como você entendeu que outro tinha que pagar tudo estando preso, você também vai para a cadeia. E se vira aí para pagar. É uma ilustração, é um exagero didático, mas é real. O Senhor não está só contando uma historinha. O Senhor está dizendo que o reino dos céus funciona assim. Que esse é o padrão do reino. Perdoar porque fomos perdoados. Por que eu vou perdoar aquela dívida de 100 denários? Porque a sua dívida de 10.000 talentos foi perdoada. Irmãos, todos nós devíamos pelo menos 10.000 talentos para Deus. E no máximo, um irmão vai dever 100 denários para você. Isso é sério. Mas uma das coisas mais destruidoras na vida, em todos os relacionamentos, é a falta de perdão. Muitas vezes nós pensamos que podemos levar, fazer de conta que está tudo bem. Não, o dia que passou, mas aquela raiz de amargura do coração vai tomando espaço e vai destruindo você. Dificilmente alguém que não perdoou o outro consegue manter isso só para si. E vai procurar um partidário na igreja. Às vezes com muita malícia. Vini, sim, só conversando, né? A gente tem liberdade, nós somos irmãos. Você já observou aquele irmão? Não, nunca vi não. É só. Se por acaso você olhar o irmão, olha com atenção. Aí eu vi, claro, né? Infelizmente foi fisgado. Aí vai observar. Sabe que eu notei uma coisa meio esquisita ali? O que é? Só porque você me perguntou, sabe? Então, depois a gente conversa. E vai alimentando isso. Um dia você confessa, o outro já está convencido que aquilo é verdade. E já criamos um pequeno partido, não satisfeitos com isso, vamos querer contaminar o outro. Porque nós precisamos nos convencer de que nós temos a obrigação de não perdoar. De que nesse caso não tem lugar para perdão. Aí alguém pode perdoar, mas o outro não se arrependeu. Mas o Senhor não fala de arrependimento. Arrependimento é a responsabilidade do outro. A sua é de perdoar. O Senhor não condicionou o seu perdão ao arrependimento do outro. Você acha que esse irmão, às 70 vezes 7, veio pedir perdão para você? Não.
tarefa dele é pecar, a sua é perdoar. Ah, mas como é que fica o pecado dele? O pecado dele é problema entre ele e Deus. Se você não o perdoar, você terá um problema com Deus. Eu li a história de um irmão, contada por ele mesmo. Ele é um jovem, servia numa determinada igreja, junto com um outro irmão, também jovem. E um dia, um terceiro irmão os chamou para ele conversar. Aí esses dois irmãos chegaram até esse terceiro irmão, e ao chegando lá, esse terceiro irmão disse: não, eu quero falar só com o fulano. Daí o outro ficou lá e tal. O primeiro subiu, foi conversar com o outro irmão, voltou e a vida seguiu. Passado algum tempo, esse segundo irmão saiu daquela cidade e foi para uma outra cidade. Esses dois perderam contato durante muitos anos, não recordo agora, mais de 10 anos pelo menos. Aí aquele irmão que tinha sido chamado para conversar, desse tempo todo depois, foi convidado para dar uma conferência em determinada cidade. E lá chegando, recebeu um telefonema, e para surpresa dele, era esse tal irmão que tinha se mudado há muitos anos. Oh, irmão, então você está aqui na minha cidade, eu gostaria de encontrar, vamos almoçar juntos? Claro, faz tanto tempo que a gente não se vê, que bom. Então tá. Eles almoçaram juntos, marcaram de se encontrar, almoçaram juntos. O primeiro chegou todo alegre, mas quando viu o outro, esse que havia se mudado, com a meio triste, ele sentou diante dele e falou para ele: irmão, eu tenho que te confessar uma coisa. O que foi? Eu odeio você. Mas por quê? Porque naquele dia, quando aquele outro irmão chamou só você para falar com ele e você aceitou, eu senti que você tinha me rejeitado. Nós éramos companheiros de serviço. Você não fez questão que eu fosse com você. Mas eu achei que era bobagem, sabe? Um ciúminho bobo que passava rápido e tal, e continuei tocando a vida. Mas aquilo encontrou morada no meu coração. E passavam os dias, aquilo crescia e aquilo era lembrado de novo, e aquilo voltava, e foi crescendo um ódio dentro de mim por você. Eu saí da cidade onde nós morávamos, eu casei. Por causa desse ódio, eu destruí o meu casamento. E eu não quero mais carregar isso, porque isso destruiu a minha vida. E aí os dois se reconciliaram, ali não gostaram. O outro, surpreso, em choque, porque ele não tinha a menor ideia que isso tinha acontecido. Então perceba, esse irmão não tinha do que se arrepender. Ele não tinha nem consciência que ele tinha feito isso. O outro que tinha que tê-lo perdoado. O outro devia ter tomado a iniciativa de esclarecer esse assunto. Mas não fez, achou que resolvia fácil. É coisa só minha, da minha cabeça. Não é. O nosso coração é inclinado a isso, irmãos. É inclinado a se agarrar à dívida dos outros. Cheio de justificativas. Eu sei, eu já passei por isso. O assunto do perdão é um tema difícil para mim, porque eu já passei por algumas situações. Eu também me deparei com algumas pessoas que eu queria esganar. E eu teria todos os motivos. Se eu contasse para vocês, acho que alguns me ajudariam a segurá-lo. É sério. Mas um dia, irmãos, eu me defrontei com essa porção da Escritura. Eu lutei muito contra o Senhor. Chegou às minhas mãos um livro, era um livreto, porque senão é um assunto extenso, sabe? Não tem que ficar enchendo linguiça sobre esse tópico.
Ele é claro e direto na Bíblia. E chegou nas minhas mãos um livreto que tratava sobre isso, justamente sobre a necessidade do perdão. E eu comecei a ler aquele livreto. Num determinado momento, literalmente, eu joguei o livreto na parede. Eu não queria mais ler sobre isso, porque ele apontava diretamente para o meu coração. Ele como que citasse os nomes para mim. Eu lutei com Deus, briguei com Deus. Senhor, olha só, foi isso, fulano fez isso. Eu tinha toda a lista em ordem alfabética, muito viva na minha cabeça. E o Senhor só dizia, perdoa. Mas Senhor, eles nunca me pediram perdão, estão lá vivendo feliz da vida. Perdoa. Senhor, eles acabaram comigo, perdoa. Senhor, eles mentiram de mim, difamaram, espalharam segredos meus que havia confiado a eles. Eles contaram para todo mundo para acabar com a minha fama. Perdoa, não perdoa. E o Senhor insistiu comigo. Irmãos, eu levei muito tempo naquele dia para conseguir pronunciar o nome daquelas pessoas para perdoá-las. Há modernamente uma expressão, e aqui eu peço a consideração dos irmãos, não quero ser doutrinário, mas eu ouço muito falar em liberar perdão. Eu, pessoalmente, não encontro essa expressão na Escritura, porque ela dá a impressão que o perdão é algo separado de você. Mas a Bíblia diz que você tem que perdoar. Não é soltar uma parte de você. Você, as suas entranhas estão envolvidas com isso. Você tem de tomar a decisão consciente de perdoar. Eu perdoo fulano de tal por tal assunto. Ponto. Por quê? Porque você foi perdoado por Deus. E isso é tão sério, irmãos, que isso é a base. Olha só, o Senhor conta no final, perdão. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vejam a assinatura dessa parábola. O Senhor diz, do mesmo modo seremos tratados pelo nosso Pai Celestial, se não perdoarmos. Do coração, não da boca para fora. Tem de ser de coração. E isso, irmãos, é a base do assunto do capítulo 19. Nós costumamos ler o capítulo 19 separado do capítulo 18. O capítulo 19 fala do divórcio, do único motivo bíblico aceito pelo Senhor para divórcio. Mas se você ler o capítulo 19, tendo em vista o capítulo 18, o que ele está chamando a você é: perdoe também isso. Você quer restauração no seu casamento? Perdoe. Você tem todos os motivos, você tem um motivo bíblico autorizado por Deus para pedir o divórcio, perdoe. Você tem o direito de exigir o divórcio, mas você pode perdoar e restaurar o seu casamento. Alguns separam, seccionam o capítulo 19, mais ou menos como os judeus que queriam achar um motivo para acabar com o casamento. E hoje, infelizmente, mesmo entre os cristãos, têm sido aceitos quaisquer motivos para isso. Mas o Senhor fala do perdão. Do perdão. O nosso irmão mais próximo de nós que somos casados é o nosso cônjuge, que às vezes nos fere. Vamos ser realistas, irmãos casados, mais do que 70 vezes 7 no dia, não é? Às vezes o relacionamento é bastante conturbado, é muito difícil, mas mesmo isso, irmãos, pode ser restaurado pelo perdão. Se nós não praticarmos isso, a vida da igreja
é danificada. Paulo diz que não perdoar é ser vencido por Satanás. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 a 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Às vezes, quando nós pensamos nos ardis de Satanás, a gente fica pensando naquelas coisas de batalha espiritual, de demônio, de macumbaria. Não, falta de perdão é ardil de Satanás. É armadilha do diabo para nos destruir, para acabar com a igreja, para acabar com o casamento, para acabar com o relacionamento entre irmãos, para acabar com o serviço à igreja entre irmãos. Irmãos, nós não podemos permitir que o diabo nos vença por falta de perdão. Esse assunto é tão sério, como nós vimos naquela longa parábola, que na oração do Senhor é o único aspecto que o Senhor detalha. Lá em Mateus 6, quando o Senhor apresenta aquilo que é chamado de Pai Nosso ou oração do Senhor, Mateus capítulo 6, então a partir do verso 9, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa palavra devedores aqui é a mesma palavra usada na parábola do rei, aquele que devia ao rei. É uma das muitas passagens que mostra que o pecado é uma dívida. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Talvez nós perguntaríamos para o Senhor, gostaríamos que Ele tivesse explicado o que é reino, como é que a vontade de Deus é feita no céu, como é que precisa ser feita na terra. Essas coisas talvez nos chamassem mais atenção, mas Ele achou importante explicar o perdão, reforçar a exigência de perdão. Evidentemente aqui Ele não está falando do perdão dos pecados cometidos antes da salvação. Tá? Ele está falando das nossas dívidas contraídas depois da salvação. Essas são num novo padrão. Aquelas dívidas foram pagas, a base para o perdão de todas as dívidas continua o mesmo, mas agora há uma exigência do Senhor: perdoar aos outros como fomos perdoados e para sermos perdoados. Esse é um tópico sério, irmãos. Nós temos pouco tempo. Nós não sabemos quando o Senhor voltará. E se fomos chamados à sua presença com essas dívidas? E se nos separarmos dos irmãos, como aconteceu no caso que eu mencionei, e não tivermos tempo de pedir perdão ou sermos perdoados? É sério, isso é bastante sério. Não vamos permitir lidar com esse assunto de uma maneira leviana. Nós realmente precisamos ir ao Senhor para, na luz do Senhor, ver o que há no nosso coração, a quem devemos pedir perdão, a quem devemos simplesmente perdoar.
nós sermos livres dessa prisão e podemos viver para o Senhor. Em Lucas, eu quero concluir aqui, Lucas capítulo 7. O Senhor Jesus foi a uma casa de um fariseu, assentou-se à mesa. Então uma mulher da cidade, uma pecadora conhecida, veio por trás e chorava sob os pés do Senhor e enxugava com seus cabelos. E o dono daquela casa ficou pensando, se ele fosse de fato um profeta, ele saberia esse tipo de pessoa que está tocando nele. Aí o Senhor, verso 40, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. No grego, essa expressão dele demonstra assim pouco interesse. Fala aí. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 50 dinheiros, 500 dinheiros, e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, qual destes o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. O que Simão não entendeu daquilo é que o Senhor disse que nenhum dos dois tinha com que pagar a dívida. Ele olhou para si mesmo e se considerou melhor do que aquela mulher. Ela é uma prostituta, ela de fato precisa ter os seus pecados perdoados. Eu não tenho pecado, isso não é para mim. O que o Senhor está enfatizando aqui é que nenhum dos dois tinha com que pagar. Essa é a nossa situação comum, irmãos. Nenhum de nós tem como pagar pelos próprios pecados. Todos nós fomos perdoados pelo Senhor. E por isso, todos nós temos de perdoar aqueles que pecam contra nós. Porque isso vai demonstrar o quanto nós amamos o Senhor. Esse reconhecimento da nossa incapacidade vai nos levar à atitude dessa mulher. Porque ela tinha muitos pecados, por isso ela muito amou. Nós dizemos às vezes que queremos amar mais o Senhor. Uma boa maneira é ser mais perdoado. É reconhecer-se mais imerecedor do amor do Senhor.
quando nós virmos de fato quem nós somos, nós amaremos muito mais o nosso Senhor e seremos conduzidos a perdoar os outros. Que o Senhor mesmo nos conduza a isso, irmãos, para provarmos plenamente a liberdade de pertencermos ao Senhor como perdoados que somos. E podemos mostrar aos outros o quanto nós reconhecemos a grande dívida que tínhamos e nos foi paga. Que o Senhor não encontre no nosso meio, naquele dia, nenhum assunto por resolver. Nós estejamos todos plenamente acertados com Ele e uns com os outros. Amém. Obrigado, Senhor, porque Tu mesmo pagaste a nossa dívida contigo. Nossa dívida é impagável, Senhor. Que os nossos melhores esforços eram incapazes de pagar. Muito obrigado, Senhor. Jamais seremos gratos o suficiente por aquilo que o Senhor fez. Mas, Senhor, nos ilumina e nos capacita a perdoar. Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, Senhor, o quanto nos apegamos às nossas iras, às nossas mágoas, à nossa justiça própria, Senhor. O quanto nós nos consideramos melhores do que os outros. Tem misericórdia de nós. Nos ilumina, Senhor. Inclina o nosso coração para andarmos plenamente reconciliados contigo e com os homens. Para que isso traga glória ao teu nome. Para que isso nos encha de liberdade de te servir. E que isso seja um testemunho diante dos homens. Nós te entregamos, Senhor, isso, para que o Senhor mesmo produza e conquiste esse nós, para que ao final toda a glória seja tua. No nome do Senhor Jesus. Amém. Coração disposto a obedecer.
oferecer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra maravilhosa. O Senhor tem nos lembrado todo dia como é precioso a nossa salvação, Senhor. E muito obrigado, Senhor. Verdadeiramente, Senhor Deus, dentro de nós só há uma coisa que o Senhor se agrada: é o Espírito Santo que habita dentro de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa tão grande salvação. Louvado seja o Senhor. Amém. Bendizemos o teu santo nome. Somos gratos eternamente. Amém. Obrigado, Senhor. Verdadeiramente que o teu sangue continua a purificador da nossa consciência. Bendizemos, ó Senhor. Nós é digno, Senhor. Queremos poder perdoar aos nossos irmãos. Amém. Queremos poder perdoar aqueles que nos perseguem, aos nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Ó Senhor Jesus, precisamos de Ti. Sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso nos conduza pelo Teu Santo Espírito a honrar a Tua palavra. Amém. Ó Senhor Jesus, desonrando o nosso corpo e o reduzindo à escravidão, para que no parado tenha sido encontrado desqualificado, mas que possamos, na Tua palavra, nos submeter a ela. Ó Senhor Jesus, queremos nos submeter à Tua palavra, Senhor. Queremos poder submeter ao Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Senhor Jesus, queremos poder perdoar todos aqueles, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos conduza. Ó, te bendizemos, te louvamos, porque o Senhor é o nosso Senhor, o nosso refúgio e fortaleza. Obrigado, Senhor. Oh, muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Aleluia. Graça e paz, irmãos, a misericórdia da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria deixar com os irmãos só um versículo da 1 Pedro 1:3. Vamos abrir, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Essa é a nossa grande salvação. Estávamos todos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor se despiu da sua glória, viveu